Saudações a todos os estudantes, seja bem-vindo ao nosso canal de Dicas Macetes, preparação para exames da 12ª classe e admissão ao ensino superior. Estamos na nossa quinta videoaula, onde nós queremos falar sobre equações quadráticas paramétricas simples. Como é que você pode resolver problemas de equações quadráticas paramétricas simples nos exames de admissão, assim como da 10ª classe. Sem mais demoras, também quero anunciar que estamos a caminho de 200 subscritos. É isso aí, 200 subscritos. Se você ainda não é subscrito aqui no nosso canal, subscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja o primeiro a receber as novidades daqui do nosso canal. Sem mais demoras, vamos à nossa videoaula. Saudações a todos mais uma vez. Vamos falar sobre equações quadráticas paramétricas, mas antes você precisa saber o que é uma equação quadrática. O que é uma equação quadrática? Uma equação quadrática é aquela que é do segundo grau. É aquela que é do segundo grau. Conforme você pode ver, aqui temos a nossa variável x ao quadrado. Então, esta equação é do segundo grau, que é uma equação quadrática. Agora, o que é uma equação quadrática que é paramétrica? É uma equação que contém duas incógnitas, em que nós temos uma incógnita principal, nesse caso a nossa variável x, e temos uma outra incógnita, e essa nossa incógnita é uma incógnita secundária. Nós temos aqui a nossa variável m, e esta variável m é dado o nome de parâmetro, é dado o nome de parâmetro, é dado o nome de parâmetro. Vejamos aqui um breve exemplo. Temos aqui uma equação quadrática paramétrica 2kx ao quadrado mais k mais 2x mais k menos 2, k menos 1 igual a zero. Esta equação é quadrática porque a nossa variável principal é do segundo grau. Conforme você pode ver, aqui a nossa variável x é do segundo grau. E esta equação, além de ser quadrática, ela é paramétrica. Por que ela é paramétrica? Porque além de ter uma variável principal x, nós temos uma outra variável. E essa variável é uma variável secundária. Neste caso, temos o nosso k. E este k é chamado de parâmetro. Este k é chamado de parâmetro. Mas uma das coisas mais importantes nas equações quadráticas paramétricas é você saber extrair o valor de A, o valor de B e o valor de C. O que é valor de A? Valor de A é o valor que está conectado com a variável principal x ao quadrado. Neste caso, temos aqui nossa variável principal x ao quadrado. Então, todo valor que está conectado com a variável principal x ao quadrado é o nosso valor de A. Neste caso aqui, o nosso valor de A será 2 vezes o K. Deu para perceber? É isso mesmo. Agora vamos para o nosso valor do B. O nosso valor de B é o valor que está conectado simplesmente com a nossa variável x. Neste caso, qual será o nosso valor de B? Nosso valor de B será K mais 2, porque está conectado com a variável x. Então, nós teremos aqui nosso K mais 2. Agora, qual é que será o nosso valor de C? O nosso valor de C será o valor que está conectado com nenhuma variável. E o valor de C não possui nenhuma variável principal. Neste caso, teremos aqui o C mais 2. Tudo isto aqui faz parte dos valores de C. Então, neste caso aqui, nosso valor de C será K menos 1. Teremos aqui nosso K menos 1. Depois de você conseguir identificar valor de A, B e C, você pode prosseguir com o cálculo de uma equação quadrática paramétrica simples. Mas antes, você precisa de se lembrar de uma coisa. Lembre-se que quando delta é maior ou igual a zero, nós temos uma equação com raízes reais. Então aqui nós teremos raízes reais. Raízes reais. Lembre-se também que quando delta é maior ou igual a zero, nós temos uma equação com raízes reais e diferentes. Vou escrever assim, diferentes. Raízes reais e diferentes. Quando o nosso delta é igual a zero, nós temos uma raiz, temos raízes iguais.
raízes iguais ou posso colocar entre parênteses duplas, que são raízes iguais. Quando o nosso delta é menor que zero, nós não temos nenhuma raiz. Raízes não reais. Temos raízes não reais. Agora, lembra-se de uma coisa. Ainda lembra da forma de soma e produto? Lembras? É isso aí mesmo. X ao quadrado menos a soma mais o produto é igual a zero. O que acontece se o nosso produto for igual a 1? Você terá raízes inversas. Você terá raízes inversas. O que acontece se o nosso produto é igual a zero? Você tem uma das raízes nula. Então, você tem desculpa aqui, das raízes é igual a zero. Uma das raízes é nula. E quando a sua soma é igual a zero? Quando a sua soma é igual a zero, você tem raízes simétricas. É isso. Raízes simétricas. Quando a tua soma é igual a zero, você tem raízes simétricas. Então, pessoal, essas são as questões mais frequentes para o cálculo de uma equação quadrática paramétrica. Primeiro passo, extrair os valores de A, B e C. Segundo passo, conhecer ou lembrar-se dessas questões aqui. Lembrar-se dessas questões. E depois de você saber isso aqui, vamos para a nossa segunda parte para um pequeno exercício de cálculo de uma equação quadrática. Vou sair daqui, vou dar tempo para você fazer um screenshot. Já fez o screenshot? Então, vamos para um pequeno exemplo. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno exercício. Temos aqui, determine o valor de k de modo que admita raízes reais iguais. Ou seja, se o x1 deve ser igual a x2 ou por outra deve ter uma raiz dupla. A condição que nós vimos para o que o exercício pede é que sempre o nosso delta deve ser igual a zero para que tenha raízes reais iguais. Neste caso, antes de nós avançarmos neste lado, precisamos de extrair nosso valor de A, B e C. Com o conhecimento que nós tivemos anteriormente, já sabemos que o valor de A será K, o valor de B será K mais 1 e o valor de C será K mais 1. Avançando aqui com a forma de delta, nós sabemos que delta será igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que será igual a zero. Qual é o meu valor de B? Meu valor de B é K mais 1 ao quadrado menos K, valor de A é meu K e o valor de C será meu K mais 1, que isto tudo deve ser igual a zero. Aqui temos um caso notável, onde nós teremos K ao quadrado mais 2 vezes K mais 1 menos 4K ao quadrado distribuído uniformemente mais K, aliás, menos, porque este menos decimais vai dar menos K. Este deve ser igual a zero. Temos K aqui, temos aqui menos K, ficamos com menos 3K ao quadrado. Temos aqui 2K menos 4K, ficamos com menos 2K, mais 1 deve ser igual a zero. E eu posso multiplicar por menos 1 para eu ter o meu A positivo. Nesse caso, eu terei 3K ao quadrado mais 2 vezes K menos 1 igual a zero. Então, tenho aqui uma nova equação quadrática. Vou calcular como se fosse uma equação quadrática normal. Neste caso, eu terei de novo que calcular o meu delta. Neste caso, delta será igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Neste caso, eu terei meu delta. Meu valor de B, naquele caso, terei 2 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes menos 1. Então, meu delta será igual a 4 mais 12, que isto corresponde a 16. Encontrando meu delta, vou calcular o meu K1 e K2, que corresponde a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Daí meu K1, meu K2 será igual
igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o 3. Daí que nosso K1, K2 será igual a menos 2 vezes mais ou menos, nesse caso a raiz quadrada de 16 é 4 sobre 6. Agora vamos extrair as nossas soluções. Para nós podermos extrair as nossas soluções, o que nós teremos? Nós teremos que o nosso K1 será igual a menos 2 mais 4 sobre 6, que isto aqui corresponde a 2 sobre 6. Simplificando por 2, nós teremos 1/3. E o nosso K2 será igual a menos 2 vezes menos 4 sobre 6, que corresponde a menos 6 sextos, que dividindo isto aqui vai dar menos 1. Ou seja, em geral, a nossa solução nos diz que K deve ser igual a menos 1/3, aliás, a 1/3 e menos 1. Então, esta aqui é a nossa solução para que o valor de K admita raízes reais e iguais. Esses são os procedimentos que nós usamos para poder responder este tipo de problema. No caso em que, por exemplo, sejam raízes reais e diferentes, o que vai alterar será nesta parte. Em vez de uma equação, aqui você terá uma inequação. Percebeu? Se você não percebeu ou tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários e eu estarei pronto para poder te responder. Juntos vamos vencer o que assusta muitos e até a nossa próxima videoaula.